Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, redigiu um relatório detalhado ao imperador Tibério sobre Jesus, abordando seus milagres, o julgamento, a crucificação e a ressurreição. Esse relatório apresenta informações surpreendentes, algumas das quais não estão registradas nos evangelhos. Para começar, é interessante mencionar um documento conhecido como Atos de Pilatos. Ele inicialmente fazia parte de um livro apócrifo, os Atos de Pedro e Paulo, escritos no primeiro século. No entanto, os Atos de Pilatos foram preservados intactos como um documento original, supostamente redigido pelo próprio Pilatos. Este relato também foi incluído em um livro apócrifo do século IV, o Evangelho de Nicodemos. Esse evangelho é frequentemente debatido quanto à sua precisão histórica. Alguns estudiosos argumentam que é um relato factual, enquanto outros sugerem que pode ter sido um pouco modificado pelos cristãos ao longo do tempo. No entanto, há indícios que sugerem a sua autenticidade. Por exemplo, o relato menciona Pilatos enviando um relatório a César, indicando a sua preocupação com os comentários negativos feitos por Herodes sobre ele. Esta é uma razão lógica para a redação de tal documento e é improvável que um fabricante de relatos acrescentasse um detalhe tão específico. Em 138 anos depois de Cristo, o antigo pai da Igreja, Justino Mártir, escreveu ao imperador romano Antonino Pio, mencionando explicitamente o relatório de Pilatos. Isso sugere que o relatório era amplamente conhecido já no ano 150 depois de Cristo e possivelmente estava nos arquivos imperiais em Roma para o imperador ler. Uma parte do texto de Justino Mártir descreve os eventos após a crucificação de Jesus, incluindo os soldados lançando sortes pelas vestes de Jesus, como descrito nos evangelhos. Outro pai da igreja, Tertuliano, relata uma história de que o próprio imperador Tibério César considerou adicionar Jesus ao panteão romano de divindades. Esses relatos sugerem que, pelo menos para algumas figuras históricas antigas, a existência e os eventos em torno de Jesus eram reconhecidos e discutidos, adicionando credibilidade aos relatos encontrados nos evangelhos e em outros escritos cristãos primitivos. A existência do relatório de Pilatos é motivo de controvérsia, pois não há registros dele nos arquivos romanos. No entanto, sua importância é destacada pelo fato de que os primeiros cristãos, e até mesmo os opositores da fé cristã, o consideravam com grande estima. A carta de Pilatos ao imperador Tibério é um elemento crucial na compreensão dos eventos em torno da crucificação de Jesus Cristo. Sua relevância é ainda mais evidente pelos esforços do imperador Maximiano no ano 311 d.C., que tentou criar uma versão falsificada dos Atos de Pilatos para minar a influência do cristianismo. Isso sugere o impacto significativo que o relato original de Pilatos teve dentro do Império Romano. Buscamos investigar esse documento através de uma análise detalhada das palavras de Pilatos e fornecer comentários sobre o seu contexto histórico. Então, iniciamos com as primeiras linhas da carta de Pilatos ao imperador Tibério. Pôncio Pilatos ao imperador Tibério, saudações. Os eventos recentes em minha província foram de tal magnitude que senti a necessidade de detalhá-los conforme ocorreram. Não posso deixar de expressar a minha preocupação, pois parece que os deuses não estão mais a nosso favor. Chego a lamentar o dia em que Valérios Gratus deixou o governo da Judéia. Jerusalém, em particular, provou ser uma cidade difícil de controlar, com o seu povo propenso a agitações e revoltas iminentes.
A passagem em que Pilatos expressa suas preocupações sobre a defesa de Jerusalém revela uma situação alarmante. Ele relata ter apenas um centurião e alguns soldados para proteger uma cidade conhecida por sua agitação e potencial de rebelião. Isso sugere que a autoridade romana na região estava extremamente precária. O fato de Pilatos ter solicitado reforços ao prefeito da Síria, que por sua vez mal conseguia defender a sua própria província, ressalta a extensão excessiva do Império Romano e a escassez de recursos militares para mantê-lo. Essa situação levantou preocupações sobre a sustentabilidade do Império e a possibilidade de sua destruição iminente. As palavras de Pilatos ecoam as frustrações de seu antecessor, Valérius Gratus, que também enfrentou dificuldades ao governar a Judéia. A falta de tropas disponíveis destaca a fragilidade do controle romano na região e os desafios enfrentados para manter a ordem. Além disso, as apreensões de Pilatos sobre as consequências da expansão excessiva do império e a inadequação dos recursos militares prenunciam eventos posteriores. Na narrativa, essas preocupações lançam luz sobre o contexto mais amplo da história e destacam os desafios enfrentados pelo Império Romano naquela época. As preocupações de Pilatos provavelmente influenciaram as suas decisões, incluindo no seu manejo do julgamento e da crucificação de Jesus. À medida que examinamos o documento mais a fundo, descobriremos como a escassez de tropas desempenhou um papel fundamental na decisão de Pilatos de ordenar a crucificação de Jesus. Voltando às palavras de Pilatos, ele menciona um rumor que chamou a sua atenção. Um jovem que surgiu na Galileia, pregando uma nova doutrina em nome dos deuses. Inicialmente preocupado com a possibilidade desse jovem incitar o povo contra os romanos, Pilatos logo percebeu que Jesus de Nazaré tinha uma abordagem mais amigável em relação aos romanos do que aos judeus. Pilatos descreve um encontro que teve com Jesus próximo ao local de Silo, onde o ouviu falando calmamente para uma multidão. Ele descreve Jesus como tendo uma aparência celestial, com cabelos e barba dourados e um semblante sereno, em contraste com os ouvintes judeus que tinham barbas escuras e uma expressão menos tranquila. Essa descrição sugere uma aura de paz e bondade em torno de Jesus que contrastava com a tensão e a agitação do momento. A descrição de Jesus como tendo cabelos e barba loiros é um detalhe intrigante, pois é único entre os documentos históricos. Isso levanta questões sobre a sua autenticidade. Será que esse detalhe foi adicionado por escribas posteriores que copiaram o documento? Ou será que Jesus realmente tinha uma aparência diferente da maioria dos seus contemporâneos? É difícil afirmar com certeza, mas é possível que tenha sido um acréscimo ao longo dos anos. Voltando ao relato de Pilatos, ele continua descrevendo seu encontro com Jesus em Silo. Pilatos não estava disposto a interromper a pregação de Jesus naquele momento. Então, ele instruiu o seu secretário, Manalos, a se juntar ao grupo e ouvir. Manalos, sendo bem familiarizado com a língua hebraica e devotado a Pilatos, relatou as palavras de Jesus de maneira impressionante. Jesus respondeu a uma pergunta sobre pagar tributo a César com uma frase sábia: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Pilatos logo reconheceu a sabedoria nessas palavras e decidiu não prender Jesus, pois isso iria contra a justiça romana. Então, ele concedeu a Jesus uma liberdade sem restrições, permitindo-lhe agir, falar e reunir seguidores livremente. No entanto, essa liberdade ilimitada concedida a Jesus provocou a ira dos líderes judeus, especialmente os ricos e poderosos.
Jesus era severo com eles, criticando seu orgulho e hipocrisia. Pilatos observou que as queixas contra a insolência de Jesus eram frequentes no pretório, mostrando uma tensão crescente entre Jesus e as autoridades religiosas da época. Pilatos foi informado de que algum infortúnio poderia ocorrer a Jesus, pois não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejaria aqueles que se autodenominavam profetas. E caso o pretório se recusasse a fazer justiça, seria feito um apelo ao imperador César. No entanto, Pilatos recebeu garantias do Senado de que a sua conduta estava aprovada e que receberia reforços militares após a conclusão da guerra na Pártia. Com a guerra sendo uma preocupação constante, Pilatos então adotou uma medida que prometia restabelecer a tranquilidade na cidade, sem submeter-se a uma concessão humilhante. E foi por isso que Pilatos hesitou em crucificar Jesus, mas optou por entregá-lo, para reprimir a agitação política da época e evitar possíveis revoltas. E assim, Pilatos lavou as suas mãos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ancorar esse conhecimento. Inscreva-se no canal para se alinhar com mais descobertas que estão esperando por você. E compartilhe esse vídeo para espalhar a transformação. As ideias crescem quando são compartilhadas e a nossa comunidade também. Vamos juntos construir um mundo de conhecimento e inspiração. Até o próximo vídeo.